Opa, boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui nosso diálogo. Eu vou escrever o título. Aqui estamos, fixar comentário. Então, gente, olha só. Quero agradecer as pessoas que estão aqui presentes, né? Mais uma vez, a gente está começando o nosso papo. A gente vem com alguns elementos iniciais de recadinhos, né? São importantes para a gente consolidar aí esse nosso caminho. Tô vendo gente muito querida chegando aqui, né? Queria fazer algumas citações aí. Minha irmã que está aqui, querido amigo Eric Camarano, que é um profissional que eu admiro muito dentro das relações governamentais, né? Algumas outras pessoas, turma do matchmaking também está por aí. E eu estou brigando com a minha luminária que teimou de não querer acender. Mas eu acho que a imagem tá boa, a luminosidade tá ok. Bom, pessoal, então vamos lá. O que a gente tem para hoje, né? Basicamente, a nossa ideia aqui, como sempre, para as pessoas que estão aí todos os dias, Lidiane, boa tarde, querida. Espero que você esteja fazendo um daqueles pratos maravilhosos que você manda para a gente, tá? A nossa ideia sempre aqui é construir um diálogo que seja o máximo objetivo possível, né? E a gente faz uma introdução, depois nós seguimos para as perguntas da rapaziada, né? Que são vocês, a rapaziada. Pessoal chegando, então eu gostaria de pedir duas coisas. A primeira é que vocês, como sempre a gente pede isso, tem um aviãozinho de papel aí embaixo, clica nesse aviãozinho, envia para os colegas, né? Envia para os amigos, para que eles possam estar aqui com a gente também, participando dessa conversa, que é sempre muito agradável. E o segundo é, caso você não siga ainda a página do Creomar no Instagram, por favor, passe a seguir, né? E caso você ainda não saiba, todas as nossas lives anteriores estão no meu canal do YouTube. Então tem lá, Creomar de Souza, o link está na bio do Instagram, você pode acompanhar. E se você tem interesse em acompanhar aquilo que a gente pensa, como a gente faz as reflexões, tem também um canal do Telegram e estamos no Twitter, né? Fazendo algumas reflexões também que são importantes, tá bom? A gente faz isso porque é importante, porque nós precisamos de vocês que estão aqui todos os dias conversando conosco para a gente poder impulsionar conteúdo, né? E lembrando que tudo aqui dessa página é feito de maneira orgânica, então conquiste um seguidor para mim, me ajude a fazer esse processo de reflexão sobre política brasileira de maneira objetiva e analítica cada vez mais forte, né? Nesse meio que está tão polarizado, tão polarizado. E aí vamos, qual é o nosso objetivo hoje? Eu quero fazer um diálogo com vocês sobre um tema que todo mundo fala, que está presente muitas vezes, mundo afora, né? Em todas as reflexões que se fazem sobre o governo Bolsonaro, mas que aqui em específico a gente nunca conversou nessas nossas lives que rodam de segunda a sexta, né? E o objetivo basicamente é a gente conversar um pouquinho sobre o papel dos militares no governo Bolsonaro, qual a função, a que eles têm se prestado, como isso tem feito o governo ou ajudado o governo a passar por esse momento de enorme tempestade que a gente tem visto, tá? Então esse é o nosso objetivo. Vamos começar lembrando, análise não é conversa de bar. Esse não é um espaço, ou melhor, a minha fala não é uma fala que visa denegrir imagens de políticos ou fazer militância. A gente só quer analisar processos, tá bom? Então esse é o nosso objetivo hoje. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa live acontece de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, né? E o objetivo é discutir tópicos da conjuntura política nacional em ambiente de crise. Sou Creomar de Souza, professor convidado da Fundação Dom Cabral e dono da consultoria Dharma Political Risk and Strategy. Sejam bem-vindos, vamos nessa.
Pessoal, então, olha só, o que nós temos? Um elemento importantíssimo quando a gente está pensando do papel do Bolsonaro e do papel dos militares no governo Bolsonaro é que tem uma narrativa que envolve a própria reconstrução ou o renascimento do que é o ser de direita em termos de Brasil. O que eu estou querendo dizer? A gente conversou isso nos últimos dias até. Da Constituição de 88 até 2018, a gente tem um espaço de tempo em que, basicamente, a maioria dos governos que aconteceram no Brasil foram governos considerados de centro-esquerda, com algum tipo de viés progressista, por assim dizer, né? A gente vai estar excetuando aí o governo Sarney, que é um governo de redemocratização, e o Sarney vinha de um grupamento político civil que era muito próximo do regime militar, mas a partir daquela transição que é bastante difícil do Collor para o Itamar, isso é meio que uma característica que se manifesta no longo prazo, tá? Então todos esses governos vão ser centro-esquerda, com alguma tentativa de ensaios para um lado e outro. E quando a gente tem o governo Dilma, é um governo que inicia de centro-esquerda e que depois, pela força da própria conjuntura, tenta dar uma guinada mais forte e acaba esse processo sendo abortado pelo impeachment, tá? Não estou entrando aqui no fato se o impeachment é golpe ou não, não é esse o tópico da live hoje. O fato é que de 2013 até 2018 nós vemos gradativamente um renascimento da militância de direita, de uma militância conservadora, que em alguns momentos vai se chamar de conservadora ou de liberal também. Isso é uma coisa interessante em termos de Brasil, que é a ideia de que você é conservador em âmbito político e liberal em agenda econômica. E isso vai explicar, em algum sentido, a coalizão política eleitoral que leva o Bolsonaro à presidência, tá? Você pode dizer, então, que você vai ter conservadores de costumes, liberais econômicos e outros grupamentos que não confiam no Partido dos Trabalhadores ou não querem votar no Haddad e acabam inclinando para o Bolsonaro e dando a ele uma vitória com cerca de 50 e poucos milhões de votos, né? Este elemento de saída faz com que a gente pense, então, peraí, qual é a relação do Bolsonaro com os militares, né? A relação do Bolsonaro com os militares vem de longo curso, porque o Bolsonaro é egresso das Forças Armadas, né? Ele foi capitão de exército, teve uma saída tumultuada das Forças Armadas, né? Porque ele liderou um movimento de queixa por salários, coisas do gênero. Ele tem uma saída tumultuada das Forças Armadas e constrói uma carreira política em que, basicamente, o seu grande marcador eleitoral eram militares, né? E também pessoal das polícias, sobretudo no Rio de Janeiro, que é o estado de origem política dele, apesar dele não ter nascido lá, tá? Bolsonaro, então, vai fazendo essa caminhada de vereador até deputado federal e dentro do Congresso Nacional ele é um típico deputado temático, né? Isso que significa dizer o quê? Ele está lá para defender um tema e um tipo de corporação, mas ele não é um grande produtor de material do ponto de vista de proposições legais, tá? Significa o quê? Qual era a pauta do Bolsonaro? Lutar por reajustes da turma de segurança pública e das Forças Armadas todos os anos, sempre que possível, em todas as legislaturas. Só que, durante todo esse processo, Bolsonaro sempre arrogou para si mesmo o fato de que ele era militar, né? E isso é um componente importante, porque à medida que ele vai construindo essa narrativa de que ele é um militar no Congresso, né, mesmo não sendo mais militar, isso vai gerando uma aderência no curso do tempo a agrupamentos políticos dentro e fora das Forças Armadas e das Forças de Segurança que reconhecem em Jair Bolsonaro o igual. Isso quer dizer, que reconhecem naquele parlamentar, naquele político, alguém que defende os seus interesses e que em determinado sentido pode se colocar como sendo uma força contrária àquilo que são vistos como excessos em termos de políticas públicas, né? E aí vamos lembrar o seguinte, sempre que a gente está falando de política pública, gente, de processo decisório, a política pública é feita dentro de uma espécie de caixa, né? Em termos de literatura, você chama isso de policy domain, né? O domínio político, que é onde as forças vão se contrapor democraticamente e o resultado dali é definir qual tema é importante, qual tema é menos importante e qual tema vai se tornar um processo, né? Nessa ideia, então, de que Bolsonaro era, em algum sentido, um parlamentar que estava aderindo a determinados tipos de lógica e de narrativas que colocavam a si mesmo como representante das Forças Armadas dentro do parlamento, por assim dizer,
Isso, em determinado sentido, dava uma lógica em que toda a narrativa dele vai gerando essa aderência. O ponto fundamental é que em determinado momento, ali nos idos de 13, 14, 15, 16, esse processo que vai de 13 até as eleições de 2018, Bolsonaro começa a ser enxergado por esse mix de conservadores, liberais econômicos e uma parte também de votantes que tem uma percepção religiosa mais conservadora, como uma alternativa à interrupção desse ciclo de centro-esquerda que marcava a democracia brasileira. Bolsonaro constrói, então, essa narrativa em que o seu grupamento político inteligentemente consegue capturar os símbolos nacionais para si, então a ideia da bandeira, da camisa da seleção, tudo isso vira um marcador desse grupamento político, né? E uma estratégia que é muito semelhante à primeira campanha do Lula, diga-se de passagem, né? A primeira campanha do Lula, que é a campanha do Lula Paz e Amor, é uma campanha que também captura os símbolos nacionais para si, né? A bandeira, a camisa da seleção, essa coisa toda. Lula, inclusive, na presidência, usava a camisa da seleção como um instrumento de diplomacia, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que o Lula dá uma camisa da seleção autografada para o Barack Obama após o Brasil vencer os Estados Unidos em uma final de Copa das Confederações, acho que por 3-2, tá? Beleza, Bolsonaro chega ao poder com essa narrativa, com esse mix de conservadores, liberais e outros grupos não esquerdistas o apoiando, né? Estou usando direita e esquerda porque é mais fácil para a rapaziada entender, eu prefiro outros tipos de terminologia, mas tudo bem. Bolsonaro faz essa chegada ao poder, e à medida que ele chega ao poder, ele tem um dilema, e o dilema é o seguinte, gente: não há indivíduos em número suficiente daquele grupo político que ele lidera para ocuparem todas as caixas da administração pública, assumir responsabilidades políticas. Por quê? Porque é um movimento muito imaturo, né? Imaturo no sentido de que ele não tem tempo de maturação. Vamos lembrar o seguinte: Bolsonaro surge como um grande fenômeno político no ano eleitoral, ele ganha a eleição e o grupamento político que o sustenta não tem heterogeneidade, não tem homogeneidade nenhuma, é bastante heterogêneo, né? E aí vem a grande questão: como eu vou suprir estes gargalos de gestão dentro das estruturas políticas? E aqui vale uma outra comparação com aquilo que a gente vê com o Lula lá em 2003. Em 2003, o Lula se utiliza muito dos diplomatas do Itamaraty para preencher gargalos de gestão, porque mesmo o PT sendo um partido que nasceu lá no fim dos anos 70 e chega ao poder em 2003, você não tinha gente o suficiente. Então, o que Bolsonaro faz em termos de opção? A gente pode dizer que ele dividiu o governo em 3 hastes, né? Tinha uma haste que era técnica, onde estava lá o Guedes, o Moro, o Tarcísio da Infra, né? A Tereza Cristina do Agro. Uma segunda perna é aquele grupamento que a gente chama comumente de olavistas, o grupo ideológico familiar, onde você vai ter o Weintraub, o Astro Pontes, a Damares, né? O Felipe Martins, e os filhos do Bolsonaro têm bastante influência. E a terceira haste, Bolsonaro vai tentar utilizar egressos das Forças Armadas, tá? Sobretudo aí com destaque no início ao general Santos Cruz e ao general Heleno. Qual é o ponto fundamental? Esses militares estão lá no primeiro ano de governo, e aí tem o primeiro baque, que é a saída do general Santos Cruz, que é em algum sentido dinamitado por aquele grupamento ideológico que acha que o Santos Cruz está conversando demais com o outro lado. E aí a gente começa a ver alguns elementos de que essa lógica heterogênea que apoia o Bolsonaro exige a necessidade de um tipo de segmento da narrativa que o presidente faz todos os dias para manter sua base eleitoral coesa. Tudo bem? E aí eu vou me lembrar aqui de um produto que eu entreguei, como eu já entreguei tem um tempo e já passou a questão do contrato, eu posso até falar. Um produto que eu entreguei em que dizia que no primeiro ano de governo, essa haste militar do governo tinha encolhido, né? E estava encolhendo. O Santos Cruz saiu, o Ramos estava com muita dificuldade, não tinha um Braga Neto ainda na Casa Civil, estava o Onyx Lorenzoni, e o general Heleno talvez nem pudesse ser considerado parte disso, porque ele se tornou uma espécie de conselheiro privilegiado do presidente da República, né? Esse processo, então, veio caminhando de forma que esse grupamento ideológico crescia para cima dessa haste militar e não se metia tão profundamente com o grupamento técnico. A gente está falando de um processo antes da saída do Moro, antes dessa tempestade toda sobre o Guedes. E aí vem a pandemia. Bum! A pandemia explode, né, no Brasil, gera-se um conflito enorme entre
a presidência da República, os governos estaduais e as prefeituras, e de outro lado um conflito enorme entre a presidência da República e outros poderes estabelecidos, né? E isso vai gerando uma enorme dificuldade conjuntural para construir uma percepção precisa da tomada de decisão do Bolsonaro. E aí eu estou falando especificamente daquilo que envolvia o discurso dúbio, né? Mandetta falando de um lado, Bolsonaro falando para o outro, Guedes falando outra coisa e o governo não se entendia. Neste exato momento, você tem que o Braga Neto já empossado na Casa Civil, começa um processo em que efetivamente, obrigado pelo elogio à camisa, né? Obrigado. Surge um processo em que efetivamente os militares percebem que o governo tem uma dificuldade estratégica, né? E aí eu estou falando militares porque apesar do Heleno e do Braga Neto não estarem mais na ativa, eles são egressos, né? Eu acho que é importante dizer, o Luiz Ramos ainda é general da ativa. Então você tem militares e egressos das forças. Eu acho que é importante esse exercício de honestidade intelectual, né? Os militares começam a entender que o governo tem que criar uma narrativa homogênea. A primeira tentativa de homogeneização da narrativa é pacificar Bolsonaro com Mandetta, né? E aí se tenta fazer essa pacificação, o presidente volta atrás, diz que não vai demitir, o ministro diz que vai ficar tranquilo, mas aí o presidente continua naquela ideia de sair às ruas e fazer a provocação. O ministro faz uma entrevista para o Fantástico, que é vista com muito maus olhos dentro da tomada de decisão do governo e sai do governo. Isso é ruim em algum sentido, mas é bom no sentido para o governo, no sentido de estabilização da narrativa. Significa dizer o quê? Com a saída do Mandetta, o governo pode ter uma narrativa uniforme, né? E essa narrativa uniforme começa a ser traçada nessa direção de dizer, olha, o governo tem uma preocupação, a preocupação é com o day after, a recuperação econômica. E aí vem um outro elemento que é muito importante. O general Ramos e o general Braga Neto assumem para si não só a homogeneização da narrativa, vamos lembrar, as narrativas, os discursos e as coletivas no início da pandemia era, em cada ministério você tinha uma, e eles tomam a primeira lição de gestão de crise, né? Todo mundo fala no mesmo lugar ao mesmo tempo, se tiver problema eu corrijo, e se eu achar que não é bom ter pergunta, não tem pergunta, né? Então, está homogeneizado. O segundo elemento daí derivado é que eles fazem um levantamento de situação e percebem que o governo tem um isolamento, né? O governo sofre de um isolamento muito grande, muito forte, sobretudo no diálogo com o Congresso, né? Vide Câmara dos Deputados, e também de diálogo com outros poderes institucionais, como o Supremo Tribunal Federal. A partir dessa avaliação, eles percebem o quê? Com o Supremo Tribunal Federal talvez não dê para resolver as questões de maneira imediata, mas percebe-se a possibilidade clara de construir uma aproximação com a Câmara dos Deputados para transformar o Rodrigo Maia naquilo que a gente chama de pato manco. O que é pato manco, gente? Pato manco é uma expressão que originalmente nasce nos Estados Unidos para designar o último ano do presidente americano, que eles chamam de lame duck. Lame duck é aquele presidente que já não vai fazer muita coisa porque o mandato está acabando, né? Qual é a estratégia do Ramos e do Braga Neto, então? Eles querem trazer para a base de apoio do governo partidos que tirem do Rodrigo Maia a capacidade de ter votos suficientes para, dar encaminhamento a qualquer processo de impeachment, 2, distribuir algum saco de bondades que gere dificuldade financeira e orçamentária para o governo federal, né? E aí eles começam a fazer esse processo. E eles vão conseguir, eles estão mirando em 5 partidos, né? Eles estão mirando no DEM, no MDB, no PSD do Kassab, no PL do Valdemar da Costa Neto e no PTB do Roberto Jefferson. Tá? Eles miram nesses 5 porque aí eles vão ter a quantidade de votos suficiente para dar paz para o governo do ponto de vista político e eleitoral. Do ponto de vista político, né? Mais do que eleitoral. À medida que eles miram nesses 5 partidos, eles vão construindo uma estratégia para cooptar esse pessoal. E aí como se faz essa cooptação da turma, né? Do jeito que sempre se fez em Brasil, gente. E não tem nada de errado nisso, tá? Que é a ideia de que você oferece um pedaço do governo pro cara votar contigo no Congresso. Sobretudo na Câmara, lembrando que o Davi Alcolumbre tem uma relação mais amistosa com o Bolsonaro, né? À medida
que eles vão nesses 5, eles têm duas negativas. Uma negativa do DEM, representada pelo fato de que o prefeito de Salvador, ACM Neto, diz não, a gente não embarca nessa. E 2, pelo MDB via Baleia Rossi, que fala, olha, a gente também não embarca nessa. E aí ele tem 3 partidos. Né? Ele vai ter a turma do Valdemar da Costa Neto, a turma do Kassab e a turma do Roberto Jefferson. Né? E aí alguém pode dizer aí nesse exato momento, e lembra, nessa live não tem aquele tipo de comentário que é você votou em A ou B, você devia se arrepender. Gente, o voto é livre, as pessoas fazem o que quiserem, tá? Assim, voto é uma escolha do eleitor. Esta é uma live que respeita a escolha do eleitor em votar em quem quiser com os instrumentos que tinha naquele momento do voto. Tá? É importante dizer isso. À medida que eles conseguem esses 3 partidos, efetivamente o governo começa a mudar. E quais são os primeiros sinais de mudança do governo, né? Os sinais começam a ser dados. Opa! Fui dar... Gente do céu, pera aí. Fui dar um oi aqui pra rapaziada e apertei o botão errado. Então, pessoal, para quem eu não dei oi aí, oi, viu? Eu não vou mexer aqui não, que eu vou errar de novo. À medida que o governo consegue esses 3 grupamentos partidários, o que ele vai fazer? Né? Ele vai começar a elaborar uma estratégia de diminuição de danos. Ele não tem efetivamente, à medida que ele não tem o DEM e o MDB, aí vamos lembrar, não tem o DEM, não tem o MDB, tem a oposição e os outros partidos, ele não tem a capacidade de transformar o Rodrigo Maia num pato manco. Né? O Rodrigo Maia ainda tem poder na Câmara, mas ele tem a capacidade de criar agendas de dificuldade. E aí vem um ponto fundamental de 2 questões que foram vistas ontem, né, na Câmara, no Congresso Nacional. A primeira foi o avanço do PLP 39, que é o pacote de socorro aos estados. E aí, ao final do processo, nós vimos uma concorrência, né, que era o quê? A equipe econômica do Paulo Guedes tentando articular com os parlamentares para que não fosse permitido o reajuste a servidores públicos, que os salários fossem congelados. E aí, lembrando, não tenho nada contra servidores públicos, tá? Não tenho nada contra ninguém, na verdade. Para que isso não fosse aprovado. E o líder do governo, Major Vitor Hugo, trabalhando para que fosse aprovado o reajuste dos servidores públicos. E aí, olha que interessante. Quando se chegou ao líder do governo e perguntou por que tu está trabalhando para aprovação do reajuste dos servidores públicos se o Ministério da Economia está trabalhando contra? Ele disse, eu recebi uma ordem superior e estou respondendo essa ordem superior. Essa ordem superior veio da Presidência da República. E aí o que acontece nesse exato momento, gente? Nós temos que os militares, e aqui eu vou estar nomeando 2, né? Braga Neto e Luiz Ramos, são hoje peça fundamental em um processo de resgate do governo. Na tentativa de, 1, romper um isolamento, 2, isolar quem, em algum sentido, cria dificuldade para você, e 3, criar uma narrativa uniforme. É isso que a gente está vendo. Né? E esse processo como um todo tem desafios enormes em termos de futuro. 1 é o avanço da pandemia. 2 é o elemento claro de que você precisa de uma nova lógica de governo, e essa nova lógica de governo é uma ideia de presidencialismo de coalizão, né? E 3 é o impacto da recessão econômica. Diante desses 3 elementos hoje, a gente pode dizer que nesse exato momento a situação do governo Bolsonaro é muito melhor do que ela era 3 semanas atrás. Porque 3 semanas atrás o governo não tinha base de Congresso, o governo não tinha narrativa uniforme e o governo não sabia o que fazer. Né? Hoje o governo sabe o que fazer, ele tem narrativa uniforme e ele tem base de Congresso. Isso significa dizer que, em termos de políticas públicas, o governo vai ter um curso de ação que vai resolver problemas como a pandemia ou a recessão econômica? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Isso aqui é análise política, não é predição de futuro. O fato fundamental é que, à medida que o governo tem uma narrativa uniforme e tem base no Congresso, ele é um governo mais estável, com alguma capacidade de governança maior no curso do tempo. E é isso que a gente tem que esperar. Saber se essa capacidade de governança dura no tempo suficiente para que o governo, 1, consiga ter uma narrativa uniforme, 2, políticas públicas eficazes, 3, diminua a sangria de popularidade, 4, seja visto como um governo que funciona, 5, evite um processo de impeachment. Esse é, nesse exato momento, o papel que esses 2 militares realizam no governo. E do ponto de vista de gestão, o que a gente está observando?
o fato de que um número grande de oficiais de alta patente, sobretudo generais e sobretudo do Exército, né? Claro, na Marinha e na Aeronáutica não há generais, enfim, blá, né? Mas sobretudo do Exército, tem ocupado cargos de gestão no governo para tentar dar algum tipo de capacidade de governança, né? Gente, eu creio que até aqui isso, a gente chegou aí 20 e poucos minutos de fala. Agora é perguntas, manda ver nas perguntas aí. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para quem elogiou minha camisa, que foi o Gabriel. Um abraço para Lidiane, que falou que hoje o rango é a mãe dela que está fazendo o rango. Deve estar maravilhoso o almoço. Se quiser mandar uma foto pelo Stories, a gente aceita. E todas as outras pessoas que estão chegando aí, dando um tchauzinho, sejam muito bem-vindas. Lembrando, para fazer a pergunta, você clica nessa interrogaçãozinha do Instagram aqui, né? Manda sua pergunta que na hora que eu for responder fica visível para todo mundo. Pergunta, gente, mandem ver. Eu vou dando tchauzinho para as pessoas. Oh, caramba. Esse trem aqui eu não consigo dar tchauzinho não, gente. Tô tentando dar tchau para as pessoas, mas aí a câmera inverte, tá? Então vamos lá, gente. Tem alguma pergunta? Não tem pergunta? Temos perguntas chegando. Muito legal. Essa pergunta é muito boa, Gabriel. Paulo Guedes está alinhado com o governo? Essa é uma pergunta muito, muito boa. O que é a leitura que a gente tem feito, né? E que outros analistas também têm feito? De maneira fundamental, o presidente passou as últimas semanas dizendo que quem mandava na economia era o Paulo Guedes. E isso é importante para refrear qualquer elemento negativo em termos de interpretação dos mercados sobre o governo brasileiro. Agora, de outro lado, medidas como a de ontem, onde o governo propositalmente trabalhou em uma ação que era contrária à ideia do Ministério da Economia, mostra que tem um componente de desalinho. E eu te diria mais o quê? Partindo desse princípio, há hoje duas percepções dentro do governo federal acerca de como encarar a crise, né? Uma delas está muito vinculada ao Ministério da Economia, que é a ideia de você ter uma abordagem fiscal sobre o processo, que significa dizer, eu vou socorrer os estados, eu vou socorrer os municípios, mas eu farei isso dentro de um determinado patamar de responsabilidade, né? E tem uma outra, que é uma ideia que está muito próxima ali da percepção do general Braga Neto, do general Luiz Ramos, que é a ideia do Estado assumir para si a responsabilidade de fazer investimentos e que está marcada no plano pró-Brasil. Isso mostra que tem um determinado tipo de desalinho entre o Guedes e o Bolsonaro, mas obviamente eles têm uma relação muito amistosa, porque senão o Guedes já teria saído, né? Mas há componente de desalinho nesse processo, tá? É observar. Vamos nessa. Como está a base de apoio populacional ao Bolsonaro nesse momento? Isabela, obrigado pela pergunta. Gente, Isabela sabe muito de tecnologia, então se quiserem acompanhar temas de tecnologia, sigam a Isabela. Nesse exato momento, o que me parece, aí eu estou me baseando na última pesquisa que eu vi, que é a XP, e a gente conversou sobre ela aqui em uma dessas lives durante a semana, a base de apoio do presidente naquilo que é ótimo e bom caiu bastante nos últimos dias, né? E isso acendeu o sinal de alerta, e nesse processo talvez o governo esteja escolhendo atores para atender, para não ter uma erosão completa de apoio populacional. Nesse aspecto, por exemplo, a permissão até o presente momento, e o presidente pode vetar, e tudo do que eu falar pode dar errado, né? Não faço previsão do futuro, sou análise política. A ideia é que o presidente não quer uma briga com os servidores públicos, por exemplo, né? E isso é um elemento importante tendo em vista esse panorama de pandemia. O que me parece é que há um esforço da presidência de mudar a sua base eleitoral de um grupamento mais classe média para um grupamento mais próximo daqueles que recebem os auxílios. A gente não tem medição ainda para saber se isso está funcionando ou não, tá? Vamos lá, mais uma. Como fica a posição do Paulo Guedes com a votação de ontem, Cédric? Fica bem difícil, né? A não ser que o presidente assuma que vai vetar alguns dos elementos mais complicados. A gente apurou ontem isso durante a noite e há essa possibilidade de que o presidente vete algumas coisas que geram dificuldades
para o Ministério da Economia, mas é uma situação complexa. A situação é dura nesse exato momento, né? Porque o panorama é muito complexo, tá? Vamos lá, tem mais uma. Gente, muitas perguntas, que legal. Tá. A queda da base boa, ótima, está relacionada àquele discurso mais focado no centro? Sabrina, eu acho que a queda da base boa, ótima, está mais vinculado ao fato de que o presidente forçou a mão, no meu entendimento, forçou um pouco a mão na lógica de negação à pandemia. E essa base boa, ótima, era uma base, sobretudo, de classe média, né? E à medida que o presidente foi forçando a mão e as pessoas foram vendo o agravamento da situação, elas sentiram menos confiança na capacidade do governo de lidar com o problema, né? E nesse aspecto é importante observar, inclusive, o fato de que uma parte dessa narrativa do governo de dizer que a pandemia não é tão grave quanto a gente imagina, não tem colado para alguns dos seus eleitores. Isso se alia também à saída do Sérgio Moro, do governo, né, que era um pilar moral de combate à corrupção e que faz com que algumas pessoas cresçam um tipo de resistência sobre essa lógica, tá? Vamos lá. Gente, peraí que tem uma pergunta da minha irmã, então eu vou ler com calma. Pode-se dizer que o Ministério da Economia e do presidente, as posições do Ministério da Economia são contrárias para o Jair Bolsonaro perder apoio? Eu creio que há, irmã, um choque, sim, entre a posição do presidente e a posição do Ministério da Economia. Sobretudo porque o presidente tem a percepção de que se ele não fizer nada em termos de recuperação econômica muito rápido, e que essa recuperação econômica não se torne consistente até 2022, ele perde a eleição. E como eu tenho dito desde o início aqui, né, uma escolha clara da presidência nesse processo é assumir um cálculo político de que a pandemia passa, a recessão fica, e que é importante combater a recessão para ter um discurso de que o presidente está entregando prosperidade. Porque no fim das contas, gente, um elemento fundamental pessoas votam em governos que entregam prosperidade. Se o governo não entrega prosperidade, ninguém vota nele, independentemente se está à direita ou à esquerda. Tá bom? Obrigado, irmã. Aqui vem a diferença entre a agenda do Bolsonaro e a dos militares. Rafael, essa é uma pergunta muito boa. O que a gente identifica até o presente momento, né? Os militares têm uma agenda de transformação do país, sempre tiveram, né? Se a gente pegar no curso da história, eu vou fazer aqui um recuo de longo prazo, né? Se nós voltarmos a 15 de novembro de 1889, quando os militares derrubam um gabinete imperial e fazem a república, isso traz a ideia de uma agenda. E essa agenda se manifesta no tempo na proclamação da República, ela se manifesta depois no governo Floriano Peixoto, ela se manifesta depois no governo Hermes da Fonseca, ela se manifesta no tenentismo, ela se manifesta no golpe de 1964 e ela se manifesta agora. E essa agenda que funciona em momentos democráticos e em momentos autoritários, ela tem um grande elemento de fundo. Esse elemento de fundo é a ideia de modernização do país, né? Modernizar o Brasil, tornar o Brasil um país moderno, forte, pujante, é a grande agenda dos militares. E nesse aspecto há uma percepção muito clara, o que me parece, desse grupamento militar que está dentro do governo, que eles não vão ter espaço para essa conversa, não tinham espaço para essa conversa nos governos anteriores, né? E não vão ter espaço para essa conversa em governos futuros. Então há uma ideia muito clara de que Bolsonaro é a melhor opção, porque Bolsonaro tem os votos, né? Bolsonaro tem os votos e os militares têm as ideias, então gera uma convergência daí. Amanda, acredito que as perguntas deveriam aparecer aqui na tela. Eu também acho, Amanda, eu não sei o que aconteceu que elas não estão aparecendo, eu vou tentar descobrir, tá? E vou resolver, por isso que eu tô lendo até, mas me desculpa, eu queria que elas aparecessem aí também, tá bom? Se você souber como resolver isso, depois me fala. Então, a agenda dos militares é essa. A agenda do Bolsonaro, de outro lado, é uma agenda que, antes de tudo, envolve perpetuação no poder, porque ele é político, né? Então, todo o esforço do presidente e do seu grupo político até o presente momento é de permanecer no poder. Os militares acreditam que, à medida que Bolsonaro permaneça no poder, eles podem operacionalizar a sua agenda de transformação da realidade, de transformação do Brasil em um lugar melhor.
E aí eu só posso falar do curto e médio prazo, tá? Eu não vou entrar em teorias da conspiração ou especulações, tá, Rafael? Nesse exato momento, uma agenda alimenta a outra. A agenda do Bolsonaro de permanecer no poder e a agenda dos militares de criar um pacote de modernização tem convergência, e por isso que surge o Pró-Brasil, por exemplo. E nesse aspecto, o Guedes é um problema, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Tinha mais uma aqui, deixa eu ver. Vamos aqui, acho que é legal não fugir dessa pergunta. No cenário atual, você vê alguma possibilidade de golpe militar? Não. Na atual conjuntura, não. Os militares não deram nenhum sinal de que estão colocados em um posicionamento de quebrar a ordem institucional, né? Eu creio que a gente tem algumas dificuldades. Uma dificuldade clara, Babs, é o fato de que efetivamente nós vivemos em uma tradição em que estabilidade político-institucional não é uma regra. Vamos lembrar aí no curso da República, presidentes que terminam seus mandatos sem grandes problemas, presidentes eleitos, né? São muito poucos, né? São muito poucos. Você tem lá aquele período da Velha República, mas da Constituição de 46 para cá, são poucos os presidentes que terminam os mandatos sem grandes confusões, né? Você vai ter o Dutra, você tem JK, você vai ter Fernando Henrique Cardoso, você vai ter Lula, né? Depois disso fica complicado. Então tem uma ideia imediatista muito forte e tem uma força no inconsciente coletivo brasileiro construída desde 1889 de que na hora que o jogo está pegado demais, os militares são árbitros, entram lá e interrompem a partida. Nessa atual conjuntura, eu creio que não há nenhum elemento concreto que diga que eles vão entrar e interromper a partida. Mas isso não significa dizer que a gente não tenha dificuldades de consolidação de uma lógica institucional democrática ou de uma democracia liberal. E a gente iria naquele livro Como as Democracias Morrem, que alguém indicou aqui outro dia, né? À medida que o choque institucional existe, o choque institucional é bom, né? Mas à medida que o choque institucional existe e é bom, mas resulta em supressão de liberdade, isso é ruim. Até o presente momento, todo mundo pode falar o que quer. Até o presente momento, todo mundo tem a liberdade de se expor. Olha só, estou fazendo uma live de casa, fazendo análise política todos os dias e não tenho nenhum tipo de problema, né? Tirando algum tipo de mensagem mais desequilibrada de alguém, mas aí a gente usa o instrumento da internet, eu ignoro ou bloqueio, né? E faço sempre o chamado dizendo, isso aqui não é uma live de militância, tá bom? Vamos lá, mais uma. Com o aumento do dólar, sabe, eu tô indo em quem não fez pergunta ainda, tá, gente? Tá, vamos lá. Vamos aqui, pergunta do Guilherme. Bolsonaro acabou de reunir-se com Toffoli junto com Paulo Guedes. Uma frase dita foi que a indústria está na UTI. O governo falhou tanto na economia. Perdi o resto, Guilherme, não sei o resto. Se você quiser pôr aí no comentário. A questão é a seguinte, Guilherme, que eu acho que isso é fundamental para a gente entender hoje, e eu creio que nisso o papel dos militares é importante para tentar salvar o governo. A agenda econômica com a qual o governo foi eleito não se manifesta mais na realidade. Não se manifesta na realidade porque ela não tem apoio político até o presente momento, né? Tendo em vista a questão da conjuntura. Não se manifesta na realidade porque com a pandemia a gente precisa que o dinheiro chegue nas pessoas e aí quem imprime dinheiro é o governo. Não estou fazendo apologia ao governo imprimir dinheiro, mas alguém vai ter que colocar dinheiro na roda e provavelmente é o governo. E tem uma dificuldade do ponto de vista de governança, né? Do governo dizer qual é o rumo a ser seguido em termos de políticas públicas. E aqui eu posso te dar um exemplo excelente, que é o fato de que o fato de que o governo decidiu ontem que vai testar, vai começar a testar as pessoas. O governo está negando a ideia do teste desde o início da pandemia e agora nós chegamos a uma situação em que o número de mortos por dia é muito alto e o governo decidiu testar. Isso gera algum tipo de incerteza na capacidade do governo de saber o que está fazendo como processo, entende? De um ponto de vista meramente analítico, não é partidário, tá? Opa, eu vi o resto aí, então acho que eu respondi, né? Pum.
Cleomar, diante desse cenário, podemos dizer que o pedido de novo AI-5 nas ruas se torna incoerente? Leonardo, eu creio que pedir um AI-5 nas ruas, qualquer que seja a situação, é sempre incoerente, né? O que me parece é que há, em algum sentido, um pedaço dessa militância conservadora que apoia o presidente Bolsonaro que acha interessante vender esse discurso de que algum tipo de ação de privação de liberdades é boa, né? Infelizmente, nesse aspecto, como é uma militância que apoia o presidente, nisso há uma semelhança entre Trump, Bolsonaro, Orbán, Maduro, que é a turma que convoca a manifestação para apoiar o governo, né? Assim, e isso é uma coisa muito interessante dessa lógica de democracias disfuncionais que a gente vive no século XXI, que normalmente as manifestações eram convocadas por quem estava na oposição para criticar o governo. A gente tem que, com essa turma agora, o cara convoca uma manifestação para apoiar o governo. E aí, no meio da manifestação, vai ter uma turma que comete os excessos, né? E aí vem, nesse aspecto, e aí é importante, o meu argumento aqui é muito claro no sentido de que a democracia brasileira ainda funciona e que as instituições funcionam. Toda vez que o presidente está em uma manifestação e essas manifestações fazem apologia a qualquer tipo de ação não democrática, o presidente tem tomado pancada dos outros poderes, né? Aí o pessoal reclama das notas de repúdio do Rodrigo Maia, mas, gente, impeachment é processo político, tá? O que o presidente da Câmara pode fazer é uma nota de repúdio mesmo, né? O que o STF tem feito é dizer, olha, presidente, presta atenção, vou abrir um inquérito, o Ministério Público, vem cá, vou abrir uma investigação, né? No Estado democrático é assim. Se não for assim, vai ser o quê? Vai chamar o cara para um duelo na rua? Não existe isso, né? E aí, nesse aspecto, eu creio que até a reação no que envolve uma manifestação que é não democrática, a reação tem que ser democrática, né? As pessoas têm o direito de livre manifestação, ponto. Só que as pessoas têm que entender que a livre manifestação incorre em responsabilização daquilo que você está pedindo. E aí, à medida que ela está pedindo, por exemplo, fazendo apologia a uma ditadura militar, teoricamente ela teria que responder às instâncias legais sobre essa ação, tá? Valeu. Vamos aqui mais uma. Sim, Isa Tornquist, obrigado pela pergunta. As movimentações na pasta da cultura entram na lógica, sim, de fortalecimento do discurso do presidente da República, né? A ideia é fazer com que o governo tenha um discurso cada vez mais unificado e que o governo assuma a narrativa de que é um governo conservador, e aí tem um grande contrassenso com aquilo que seria idealmente uma regra de democracia. Quer dizer o quê? O cara ganha a presidência, ele governa para todo mundo, né? A narrativa da presidência nesse exato momento é: eu ganhei a eleição, eu tenho 58 milhões de votos, eu vou governar para a turma que votou em mim. E nisso é interessante, sabe quem fez essa narrativa também? A Dilma. No fim do governo Dilma, a narrativa era: não, a presidente foi eleita por 50 e tantos milhões de pessoas, ela tem que governar para essas pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade de amadurecimento que a gente tem, né, em termos de jogo democrático. Vamos aqui, vou mais uma. Pá. Como os militares devem lidar com a ligação da militância pró-ditadura e a tentativa de romper a imagem de violão, a imagem de violão da ditadura militar? Então, eu creio que os militares têm um grande dilema, né? Aí é o trade-off. Você está apoiando um governo democraticamente eleito, você acha que a sua agenda só vai girar dentro desse governo, mas de outro lado você é um ente institucional. E aí, ao ser um ente institucional, você tem que ter uma linguagem, uma fala institucional. A dificuldade nesse exato momento é que há um risco, claro, de que essa militância engolfe os militares e as simbologias militares. É saber se eles vão ter a capacidade de reagir a isso, tá? Pessoal, chegamos a 45 minutos de live. Eu queria agradecer a todas as pessoas que chegaram. Queria agradecer as pessoas que entraram agora aí, né? Gabriel Gaspar, muito tempo que eu não te vejo, meu velho. Seja bem-vindo. A gente faz essa conversa de segunda a sexta ao meio-dia, tá? Quero agradecer as pessoas que colocaram um monte de comentários aqui.
E se eu não respondi a sua pergunta exatamente, me manda um direct que eu te respondo, tá? No mais, amanhã a gente está aqui ao meio-dia. Fiquem bem, lavem as mãos, cuidem dos seus. Se puder, fiquem em casa. Obrigado pela possibilidade de conversar com vocês. É um enorme prazer sempre. Fiquem bem, beijão, tchau, tchau, até amanhã.